uma operação que foi feita hoje, decorreu de uma investigação conjunta do Ministério Público e Polícia Militar, né, sempre dando apoio desde o início das investigações com diligências variadas. E essas operações são duas operações deflagradas hoje. Uma se chama ônibus fantasma e a outra rota alternativa. Essas investigações, elas são decorrência de uma junção de vários procedimentos investigatórios da Promotoria de Justiça de Arcos, das Promotorias de Justiça de Arcos, de fatos que se referem aos anos de 2009 para frente, geralmente 2009 a 2012, agosto de 2014 até 2016, alguns fatos também de 2013 até agosto de 2014. Em todo esse período foram identificadas inúmeras fraudes a processos licitatórios que estão sendo tratados, até então vinham sendo tratados em ações de improbidade administrativa. Foram propostas 6, 8, acho que quase 10 ações de improbidade administrativa, relatando esses fatos de fraude a licitações, superfaturamento e contratos administrativos, mas até então não se tinha a prova de propina, da vantagem indevida. Essa prova veio ao lume, nós conseguimos angariar ela por meio de técnicas de investigação avançadas, toda a cooperação da Polícia Militar, e ficou muito claro, a partir do final de 2017, início de 2018, e especialmente a partir do meio deste ano, 2018, o funcionamento de uma organização criminosa que estava à frente de todos esses expedientes fraudulentos empregados em processos licitatórios com a intenção de direcionar licitações em favor de empresas aliadas ao esquema de corrupção, a essa organização criminosa, que era liderada pelo ex-prefeito e por pessoas integrantes da sua administração, ocupantes de cargo-chave como secretários municipais, servidores ocupantes de cargo de comissão, como presidente de comissão de licitação, pregoeiro. Então essas pessoas todas foram essenciais para o funcionamento de um esquema criminoso que garantia o favorecimento de empresas aliadas dessas pessoas e a contraprestação que vinha em forma de propina para os bolsos de determinados servidores públicos. Esses procedimentos investigatórios somam mais de 3 mil páginas, porque são cópias de processos licitatórios, são dezenas de oitivas, se somar com outras oitivas que já foram feitas desde 2017, em outros processos licitatórios, são mais de 100 oitivas seguramente, e oitivas detalhadas, com páginas e páginas de declarações. Existem informações de pessoas que participaram do esquema e receberam propina, e existe informação, confissão de pessoa que pagou propina. Então nós não estamos inventando, não estamos perseguindo, nós estamos apurando os fatos com seriedade, com muita dedicação, porque os policiais militares que deram apoio ao Ministério Público dia e noite à disposição e correndo atrás de provas, cumprindo diligências requisitadas, solicitadas, trabalhando em parceria. E a colaboração de pessoas que não mais quiseram participar dessa organização criminosa, ou que se arrependeram, ou que de qualquer forma acharam interessante passar para o outro lado e auxiliar o Ministério Público e a Polícia Militar a recuperar pelo menos parte do dinheiro roubado da Prefeitura de Arcos. Estima-se, com base nessas informações de participantes do esquema e também com base em uma série de documentos que foram apresentados e muitos outros apreendidos, inclusive na data de hoje, que em propinas foi pago seguramente muito mais de R$1 milhão em propinas. O valor do prejuízo erário é muito superior a isso, porque cada esquema de licitação com direcionamento, ele leva à contratação de uma empresa menos apta à prestação de serviço. Vai prestar um serviço de pior qualidade, vai cobrar mais para fazer menos e a população sofre. O transporte universitário é um exemplo disso. Em 2014, a licitação que foi gasto, o valor que foi gasto no contrato de universitário era inferior a R$1 milhão. Em 2016 estava em R$1.600.000. Então, identificou-se que esse valor a mais não decorreu do aumento de estudantes. Pode até ter tido um aumento mínimo de estudantes, mas muito mais do superdimensionamento de planilhas com falsas rotas, que deram inclusive apelido a uma das operações, o ônibus fantasma, superfaturamento em cima de rotas também superdimensionadas. Então, em vez de ser 60 km, determinada rota do transporte universitário, ou do determinado transporte de estudantes na área rural, era o dobro que isso. Além disso, essas rotas que não eram feitas por essas empresas. Existem já documentos diversos demonstrando o direcionamento dessas propinas para servidores, e esses servidores, muitos deles que negavam, já teve os que confessaram, mas muitos que negaram vão ter a oportunidade de ser novamente inquiridos à luz desses novos documentos apreendidos hoje para explicarem como que as planilhas superdimensionadas foram parar em suas casas, etc., e ter todo o direito à defesa que eles merecem.
Durante essas investigações, especialmente no âmbito dos transportes, universitário, depois escolar rural, é que se deliberou pela junção dos procedimentos investigatórios de outras áreas. Houve fraude em processos licitatórios para limpeza urbana, um contrato licitatório que já foi de R$1.600.000, R$700.000 e terminou 2016, 2 anos depois, em R$2.400.000. Então, um aumento aí de R$600.000, sem qualquer aumento no serviço para a população. A cidade continuou com o mesmo grau de limpeza de antes. Manutenção de parque aquático, manutenção de quadras poliesportivas, do terminal rodoviário, transporte de carnes para açougues. Também licitaram, contrataram empresas para transporte de carnes para açougues. Então, uma atividade que não é incumbência do município, mas vinha sendo paga pelo município e ainda assim com direcionamento de licitação para quem quiser direcionar, com pagamento, ao que tudo indica, também de propinas. Outras áreas diversas aí foram identificadas, estão sendo alvo de apuração. Doações ilegais no Distrito Industrial em favor de empresas amigas. Doação ilegal no Distrito Industrial. Lote de quatro lotes de 1.000 e poucos metros, totalizando mais de 5.000 metros em favor de uma empresa que inclusive foi denunciada naquele período do cemitério, né, do caso do bambu, que a carneira foi coberta pelo nosso colega, a carneira se quebrou porque foi feita de bambu e não de ferragens. Lá atrás, essa mesma empresa, um dos seus responsáveis presos hoje, também envolvida nesses outros esquemas de fraude à licitação. Participação de empresas como essa que ganharam doações ilegais, que foram beneficiadas ilicitamente, também, como essa, que eu até perdi aqui. Essas empresas participando de fachada de licitações também. Então, às vezes, o direcionamento não era para essa empresa, mas ela participava de mentirinha, combinado com a outra, e em alguns casos, pelo menos em 2 casos, foi identificado idêntica proposta em procedimento licitatório. A minha proposta como empresa é R$1.705.000,53. Da minha concorrente, que não conhece a minha proposta, foi exatamente a mesma nos centavos. Então, indício claríssimo e muito óbvio de fraude de licitação, só serve para não enxergar. O Ministério Público vai ter o prazo de 10 dias para cumprir as investigações, que já estão na sua fase final de toda forma. Já existe prova de dezenas de atos criminosos por vereadores, ex-prefeito, agentes públicos, empresários, inclusive agente público valente seu cargo para favorecer a empresa de parente seu. E em 5 dias depois do prazo de 10 para cumprir as investigações, o Ministério Público vai oferecer denúncia em face dos envolvidos, dos integrantes da organização criminosa e de todos que, de alguma forma, se beneficiaram dos atos dessa organização criminosa. Bom, vamos passar. Pois é. Sim. O pagamento de propina, ele foi feito de forma diferenciada conforme o tipo de contrato. Mas de acordo com a informação de gente que vende dinheiro em espécie, entendo agora sua pergunta, dinheiro em espécie. Então, eu sou uma empresa que eu vou concorrer a um processo licitatório que eu vou apresentar uma proposta de R$100.000. Mas eu apresentaria se fosse uma licitação séria. Mas, diante da possibilidade de me conglomerar com agentes públicos corruptos, eu subcontrato uma parte de serviço, a gente pega 20, 25 mil disso aí, paga em propina desses servidores. É dessa forma que funcionava. Dinheiro entregue em espécie para servidores públicos, não transitavam por contas para dificultar o rastreamento. Foram utilizados servidores públicos, ocupantes de cargo em comissão, para buscar propina e entregar ao seu destinatário final. Boa tarde, na quem é o articulador dessa organização criminosa? O líder da organização criminosa é o mesmo líder da administração na época, né, o ex-prefeito. O prefeito, que então atuou no período de 2009 a 2012 e agosto de 2014 a 2016, nesse meio tempo teve um afastamento da justiça eleitoral, né, é o líder da organização criminosa. Todos aqueles que exerciam cargos em comissão mais próximo a ele e secretários municipais, não todos, mas uma grande parte, auxiliava valentes dos seus atos de ofício para auxiliar na consecução de atos da organização criminosa. Inclusive, no caso de pelo menos 2 deles, efetivamente no recolhimento de propina e entrega em mãos do líder da organização criminosa. Doutor, o senhor falou que umas pessoas resolveram contribuir, sair do esquema. Houve delações, então, durante o trâmite do investigação? A colaboração premiada é um procedimento que fica em sigilo até o recebimento da denúncia. Então, se teve ou não posso revelar nesse momento, mas teve colaborações, premiadas ou não, houve colaborações, confissões de pessoas de dentro do esquema. Pelo menos 2 pessoas, uma que efetivamente pagou propina e outra que trabalhou
nesse esquema de levar e pegar a propina diretamente por líder da organização criminosa. A atual administração, em 2017, teve servidores envolvidos nisso, inclusive um deles foi preso hoje, né? Estava aposentado agora. Não existe indício de participação de prefeito, até porque não seria nossa atribuição apurar, né, nesses fatos de 2017 e 2018. O que existiu de forma muito clara em 2017 e 2018 foi conluio entre empresas para se favorecerem licitações. Por exemplo, a prefeitura liga para fazer uma cotação de preço para determinada empresa cujo dono hoje foi preso. Esse dono liga para outra empresa e fala: quanto você vai dar de cotação? Vamos dar o valor tal? Vai lá e dá de acordo com isso para superfaturar desde o começo o valor justo da licitação. Em vez de se pagar R$ 3,00, R$ 2,50 para uma van fazer determinado transporte por quilômetro rodado, o município ir lá e com base nessas cotações já combinadas, começava uma licitação já esperando gastar R$ 4,00, R$ 5,00 por quilômetro rodado, que é um valor absurdo para esse serviço. O superdimensionamento ocorreu também, no caso dos transportes, uma falsa indicação de distâncias diferentes das reais entre as cidades. Então, a cidade como Formiga, que era 70 km, eu saiba, não teve uma diferenciação, aí Formiga não mudou de lugar, mas nas planilhas desse servidor público, o Formiga passou a ficar distante de 85 km em determinado momento, às vezes voltava para 70 e pouco, às vezes ia para 80 e tanto. Então, teve uma variação muito grande na distância de Formiga, por exemplo. Ocorreu mesmo com Montes Baixos, Divinópolis, no caso do transporte universitário. É importante ressaltar que a vítima do crime não é só a coletividade, o patrimônio público do município, mas estudantes universitários. Foram colhidos diversos indícios no sentido de que as empresas de transporte, além de receberem do município pela contraprestação por 100% dos serviços, ainda cobravam 30% dos valores dos estudantes universitários. Então recebia 30% a mais. A administração atual, com a saída de um determinado servidor que foi preso hoje, constatou isso, né, por sua nova equipe, no meio do ano de 2017 e conseguiu, a partir daí, levar ao Ministério Público os indícios de que havia superfaturamento até mesmo antes de 2017. Inclusive, essa empresa, em relação à qual existe participação de vereador de forma oculta em sua administração, e foi um dos fatos principais de investigação, o vereador está hoje preso e afastado de suas funções por ordem judicial, essa empresa entrou com uma ação contra o município não se conformando com o não pagamento de mais de R$300 mil e se entendeu lesada com aquilo, já que o município não quis pagar 100% e aceitar que o universitário pagasse mais de 30%. Então são diversos detalhes. Houve também crime de cartel, as empresas combinando entre elas o preço que seria oferecido por um estudante universitário. Em 2017, a partir de outubro, os estudantes universitários teriam que pagar pelo seu próprio transporte. A prefeitura só pagou até setembro, por aí. E quando o estudante universitário ligava para uma empresa para pedir a cotação de preço, essa empresa ligava para as outras empresas e falava: quanto que vocês vão dar? Vamos unificar o preço? Isso se chama cartel, é um crime contra a ordem econômica, e esses empresários que se conluiaram para conseguir manter os preços artificiosamente em determinado patamar, em prejuízo do consumidor e dos estudantes universitários, vão responder também por esse crime. Esse levantamento não foi feito, mas o grande problema desse tipo de levantamento é que formalmente a empresa não pode mais doar e se usa de forma de laranja, assim, é difícil de se verificar isso. Uma empresa quer doar 20 mil para um prefeito, estou falando hipoteticamente, que vai depois beneficiar em licitações, ela vai pegar e diluir isso em 20, 30 eleitores que vão fingir que estão doando cada um seus R$500. Então é muito difícil de se apurar esse vínculo. Formalmente, provavelmente, essas empresas não doaram, porque é proibido já a doação de dinheiro. A pergunta da questão que foi mencionada no início, houve a computação e intimidação de sim, sim, foi feita a computação. Como foi feita essa computação? A partir do momento que eles souberam que havia algum tipo de investigação, sim, eles procuraram essa testemunha, ou antes de haver essa investigação, já havia essa combinação com essas supostas possíveis testemunhas, para que elas não mencionassem o fato de haver investigação? Vou citar um exemplo, né? As testemunhas foram computadas depois que eles souberam das investigações, souberam que elas iam ser chamadas para ser ouvidas, não foi de antemão. Então, em determinado caso, era necessário ouvir empregados de uma determinada empresa que era gerida ocultamente por esse vereador, juntamente com o seu irmão, formalmente o único sócio é o irmão, mas o vereador também é sócio, só que é sócio oculto, porque essa empresa não poderia ter contrato com o município se ele fosse ostensivamente sócio. Então, para poder viabilizar a contratação pelo município,
essa empresa manteve o seu sócio oculto, o vereador de Arcos. Flagrante conflito de interesses, presidente da Comissão de Transportes da Câmara, que tem que fiscalizar o Poder Executivo, e dono de empresa de transporte. Conflito de interesse gritante, absurdo e claramente fato para justificar o afastamento do cargo. Esses indivíduos, esses empresários, ao saberem que os seus empregados dessa determinada empresa iam ser ouvidos, ligaram para essas pessoas, fizeram contato com elas e pediram: olha, não é para dizer da participação do vereador tal, o único dono sou eu, ele não participa. Olha, se o promotor te chamar, você vai dizer isso, se a promotora te chamar, vai ser assim. Olha, sobre tal licitação você não sabe nada, esse tipo de situação. Intimidação também, passar recado para determinada pessoa que colaborou com as investigações: olha, cuidado com o que você está falando aí, vai dar problema para você, fica de olho, você está colaborando com o Ministério Público, toma cuidado. Isso é intimidação de pessoas que querem ajudar a elucidar os fatos e recuperar o dinheiro airado, justifica a prisão e alguns deles estão presos por terem concorrido para esse tipo de fato. Doutor, duas perguntinhas. Qual o fato que gerou essa operação? E nas buscas de apreensão hoje foi feita alguma apreensão em espécie? Foi. Dezenas de milhares de reais foram apreendidos hoje, eu acho que foi menos de 100 mil. Em empresas de transporte, em alguns dos alvos relacionados ao líder da organização criminosa, mas o valor não foi exagerado, não. Pela movimentação que foi feita, sabe-se que essas pessoas têm muito dinheiro por aí pela cidade, aí demandam uma apuração mais cuidadosa para saber onde está esse dinheiro. Mas hoje o foco foram as questões documentais. Os celulares dos alvos foram apreendidos, conversam muito por WhatsApp, vai ser submetida a perícia. Nós vamos produzir mais prova para trazer maior segurança para a justiça, para poder ver reconhecida a responsabilidade desses agentes públicos e empresários que causaram prejuízos incalculáveis para o município de Arcos. Em relação aos presos, foi cumprido 10 mandados de prisão preventiva. Prisão preventiva não tem prazo para terminar. A menos que haja uma revogação pela própria juíza, se ela entender que não existe mais necessidade dessa prisão, ou em recurso no tribunal seja revista, o que poderia gerar também a soltura seria um excesso de prazo, se não conseguíssemos cumprir as investigações. Até a ordem contrária da justiça, eles responderão presos ao processo, as denúncias vão ser feitas com base nisso. Sim, não, exatamente. A proibição de contato foi só das que não foram presas, porque no presídio às vezes precisa compartilhar a cela. Em relação às que estão soltas, houve ressalva. Os irmãos podem se comunicar entre si. Tem 2 irmãos donos de uma empresa de transporte que vão poder se comunicar. É impossível fiscalizar. Em outros casos é um risco muito grande, porque eles não sabem se nós estamos fiscalizando e como nós estamos fiscalizando. Se você descumprir uma ordem judicial, você vai preso. Então, se você foi beneficiado com uma medida cautelar alternativa muito mais leve que a prisão, é um risco muito grande e eles podem aceitar o risco ou não de fazer isso. O motivo dessa proibição, a medida cautelar, ela está no fato de se estar diante de uma organização criminosa. Para se desmantelar a organização criminosa, você precisa separar os seus membros. Então, com base nisso, foi pedido e a fiscalização vai ser feita, só que é claro que a gente não pode expor a forma justamente para garantir a efetividade da lei. Mesmo com o prefeito longe da prefeitura, o esquema continuava orquestrado por ele? Não, aí o esquema que se continuou foi com a participação das empresas. O ex-prefeito liderou a organização criminosa no período que ele foi prefeito, que tinha o poder de mando e desmando, nomeação e exoneração de servidores-chave para executarem os atos de corrupção à frente dos cargos públicos. Depois disso, teve outras infrações que nós estamos relacionando ali, especialmente relacionadas à lavagem de dinheiro por meio de empresas que eram geridas por ele. Por exemplo, uma associação comunitária utilizada como rádio para fins comerciais, para angariar dinheiro. Fato notório na cidade, que todo mundo sabe que essa rádio é utilizada, que tem contratos, que o dinheiro não está na contabilidade, que as pessoas recebem de forma transversa. Todo mundo sabe na cidade. Acho que não é surpresa nem para os alvos, nem para ninguém da cidade que essa rádio não é uma associação comunitária de verdade. Ela teve o seu fim distorcido para atender o interesse peculiar dessas pessoas. As investigações continuam, tanto para apurar o envolvimento de outros agentes, quanto para aprofundar o envolvimento daqueles que já estão como alvo das investigações. Então, a recomendação que nós temos para quem está ouvindo e de alguma forma teve participação é para que venha ao Ministério Público e colabore com a gente para não ser surpreendido
posteriormente com a nossa chegada. Você acredita que vai desencadear outras investigações, então? Sempre uma operação desse tipo gera novas investigações em razão da quantidade de material vendido, etc. Eduardo, eu sou leigo, mas eu entendo que a prisão temporária é uma maneira de que quem está sendo investigado não tem acesso, destruir provas e assim por diante. Mas o Ministério Público pediu preventivo, por quê? Já tem tanta convicção desses... A preventiva, ela é necessária, ela tem diversos requisitos. A segurança, em termos de fortes indícios de autoria, de que aquelas pessoas estão envolvidas com crime. A prova da materialidade, que está cabalmente comprovada no procedimento. A responsabilização final só no final do processo, mas esses dois requisitos estão atendidos. A necessidade da prisão para garantia da ordem pública, para fazer cessar novos crimes. Os novos crimes estão acontecendo com parte dessas pessoas. E também por conveniência da instrução criminal, porque essas pessoas estão intimidando, coagindo ou instruindo testemunhas. Então, existem dois fundamentos para a prisão preventiva: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, os dois expressamente referidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, os crimes envolvem penas muito superiores a 4 anos, a pena tem que ser maior do que 4 anos, a pena máxima para justificar preventivo. A soma delas pode chegar a mais de 50 anos, seguramente. Então, tem mais do que fundamento para a prisão preventiva, e não por outro motivo uma juíza séria, como a juíza da segunda vara, extremamente rigorosa em termos de prova, definiu as medidas, porque certamente ela vislumbrou que nós fizemos uma investigação em conjunto do Polícia Militar, do Ministério Público, profunda, complexa, com inúmeros atos investigatórios e atenção total para a apuração desses fatos em razão da gravidade e da quantidade de pessoas envolvidas. Essa organização do presídio eu não sei dizer como vai ser feita. Não existe uma recomendação expressa para não misturar. Existem regras a serem cumpridas. Se a pessoa tem curso universitário, tem uma certa separação. Tudo que for previsto em lei vai ser assegurado para eles. A nossa ideia não é desrespeitar os direitos dessas pessoas. São pessoas como nós. Não temos nada pessoal contra elas. E é um constrangimento para a gente também ter que cumprir mandado de busca na casa de familiar das pessoas. Causa constrangimento para o parente que está lá. Não nos traz satisfação nenhuma, mas a aplicação da lei tem que ser igual para todos. Uma pergunta do lado. Na medida cautelar proposta do CSU, fala a respeito de 3 envolvidos, que têm suas funções públicas, que está implementado. E na nota enviada, são 4 agentes e 3 agentes. 4. Na nota, 4 afastados da função. Um deles é porque teve a prisão dele também, acabou se afastando. Na verdade, são 2 vereadores afastados e um outro servidor público não ocupante de cargo de vereador, um servidor público efetivo também afastado das funções. Então São 3 afastamentos e o 4º não é bem um afastamento, é a prisão preventiva para impedir ele de exercer a vereança nesse período da prisão. Doutor, na nota fala-se R$1 milhão. Acima de R$1 milhão. Qual que é o período que foi investigado? 2009 para frente. Essa estimativa é muito para baixo, porque existe informação e provas no sentido de que pelo menos 5% de propina era paga em determinados contratos, notadamente nessa área de terminal, manutenção de terminal rodoviário, limpeza urbana, esse tipo de serviço. Pelo menos 5%. Nada do transporte urbano, universitário, por exemplo, apurou-se só no ano de 2015 o pagamento de mais de R$100 mil por empresa beneficiada, 150 mil prometidos em 2016. Então dá para se ter uma ideia aí de que foi mais do que R$1 milhão, mas a gente não tem condição de analisar todos os processos licitatórios. Seguramente foi mais de R$1 milhão, mas pode ter sido 2, 3, 4. Em relação aos vereadores, os vereadores serão substituídos, afastados imediatamente? Geralmente a Câmara vai ter a deliberação, vão seguir a instrução da juíza eleitoral para chamar o próximo, o suplente, para subir os cargos no período. 3, serão 3 então? Por enquanto, são 3. Não, são 3 vereadores. 2 foram afastados. 2 foram, não, eles foram afastados cautelarmente. O terceiro teve a prisão, mas não teve a ordem expressa de afastamento, porque o crime por ele praticado, que nós estamos sustentando, ele não tem relação direta com o cargo de vereador. Então teve a prisão e a deliberação sobre afastamento ou não vai ficar por a questão da Justiça Eleitoral e da Câmara. Essa questão ainda não foi analisada, vamos ter que analisar com a legislação. Teoricamente é possível nomear uma pessoa para exercer essa função provisoriamente, seguindo a ordem do processo seletivo ou do concurso público, mas a título provisório. Doutor, só falou de 3 vereadores.
Um é ligado a uma empresa de transporte, o outro servidor no clube de uma empresa, e o terceiro vereador. Qual o motivo da prisão? Por intimidação, auxiliar na intimidação de testemunha. Mas tem notícia de outros atos criminosos relacionados também no transporte universitário. A participação dele, por exemplo, no Conselho Fiscal, aprovando contas em relação às quais há notícia de irregularidade. Tem outros fatos que estão em investigação. Essa prisão específica foi por conta de auxiliar na intimidação de testemunha. Vou passar a palavra para o capitão Bittencourt para passar a perspectiva da Polícia Militar em todo esse contexto. Boa tarde a todos. Todo o árbitro esclareceu de forma muito clara todo o processo. A Polícia Militar atuou nesse processo aí de forma bem coadjuvante mesmo, apoiando o Ministério Público nas ações de polícia que foram necessárias, né, algumas produções de provas que eram necessárias também, sempre requisitadas, né, trabalhando assim o tempo todo com nossa seção de inteligência, nossos militares. Realmente chegou próximo à dedicação exclusiva ao longo desse tempo, mas quero só cumprimentar todo o Ministério Público nessa coleta de provas, e nós funcionamos aí realmente como uma instituição de apoio nessa operação aí, que certamente, com a robustez das provas que o Rodrigo Atos citou aí, vai ser possível uma boa instituição penal. Então, a Polícia Militar realmente nessa situação que nós falamos. Hoje foram vários. E muitos desses policiais militares que atuaram hoje, 98% souberam da operação hoje. Só fomos poucos policiais, mas com uma qualidade muito grande. Teve alguma resistência de prisão no momento da apresentação do mandato de prisão? Nenhuma resistência. Nós também já tivemos uma orientação anterior. Um alvo só assustado, estava na roça, fugiu, guardou, ele retornou, fez a prisão. Mas uma resistência de fuga, não de agressão física. E todos os alvos que a gente tinha com prisão foram presos, 100%. Todos os locais que nós fizemos de apreensão teve material arrecadado. Então agora sim, todos os mandados de busca e apreensão tiveram apreensões, material foi arrecadado. E tivemos também um apoio também de acelerar um pouco os expedientes de alguns aparelhos, está em curso, com o apoio também da nossa diretoria de inteligência e com o apoio da Polícia Militar, do Ministério Público, se deu dessa forma, durante a operação com poucos militares e hoje sim na execução com um efetivo maior, inclusive com apoio da cidade. 73 militares hoje. Ele foi preso como todos os outros, com residência, sem forçar resistência, depois do cumprimento do mandato de apreensão, foi dado voz de prisão na pesquisa de testemunhas, sem reação, conduzido ao quartel, onde já tínhamos ali um apoio já programado da Secretaria Estadual de Administração Prisional, onde recebeu os mandados de prisão presos e encaminharam então para a cadeia penitenciária da cidade de Arcos e material arrecadado destinado ao Ministério Público para dar sequência na investigação criminal que foi instalada pelo Ministério Público. Não foi apreendido arma de fogo, apenas um local foi apreendido munição, que não era prisão, era só busca e apreensão, e esse autor foi conduzido e foi tentado fiança e se encontra em liberdade. Você pode dar uma ideia para a gente do volume de material que foi? Muito grande, foi tudo lacrado, foram 13 equipes, então cada equipe trouxe ali muito material. Além da casa, na Câmara, das empresas também? Alguns escritórios, foram 26 locais de busca e apreensão. Esclarecer, na verdade, o papel de coadjuvante aqui é meu, na verdade, não é da Polícia Militar, É uma coisa bem modesta com relação a isso, Eu acompanhei a Procuradoria do Patrimônio Público, do Dr. Eduardo, nós temos um ótimo relacionamento, graças a Deus, a gente compartilha as informações, e o Ministério Público é pequeno, Nossos funcionários são pequenos, etc. E quando tem uma operação desse tamanho, dessa magnitude, hoje, se eu forem lá, está lotado de apreensão, então são muitos documentos a serem analisados. Então, a nossa participação é mais uma questão material mesmo.
já a nossa participação, acompanhar o currículo da fiscalização, auxiliar mesmo. A coordenação dessas duas operações foi do Dr. Eduardo, e teve a participação ativa da Polícia Militar, e tem que ser parabenizado tanto pelo Dr. Eduardo como a Polícia Militar. Só para comer meus créditos. Vai acabar o tempo, sim. Vai acabar o tempo. Qual será que tá? Aí não é privilegiado, hein? Qual? Cristiano, dá um passo para trás. Aí. Sirene, é isso?